Né? E aí, na vida adulta, a gente vai continuar com crises e pensamentos, enfim, uma vida de coisas, né? É, na vida adulta, a gente fica muito mais preso a, agora não tem mais volta, né? Assim, parece que se na adolescência a escolha da profissão tem isso, né? E não nos é ensinado que nós podemos voltar na vida adulta, a gente começa a, a ter novos conflitos, né? Conflitos, por exemplo, com a profissão. E aí, de partilhas que eu escuto, né, que pessoas têm, por exemplo, Larissa, mas como é que eu vou pensar em ser um instrumento de Deus fazendo computação, por exemplo? Né? Porque eu trabalho com máquinas, inclusive eu escolhi trabalhar com máquinas que é para não ter problema, porque eu não gosto de gente, né? E aí, a gente precisa perceber que o fato de talvez eu não saber me relacionar melhor com pessoas, isso não quer dizer que eu não possa dar o melhor para as pessoas. Isso a gente precisa diferenciar. Então, a vida adulta é aquele momento em que a gente ou está perto de se formar, ou já se formou, e aí a gente começa a pensar o que é que vai ser, o que é que não vai ser. E todos esses questionamentos nós precisamos colocar e pensar nas mãos de Deus, né? Então, crise a gente vai ter o tempo todo. Agora, crise todo tempo nós vamos ter, fatos que nos marcaram a vida para o bem ou para o mal, nós também iremos ter, mas mais uma vez, o que eu vou fazer com isso? E mais profundamente, o que eu vou fazer com isso, Senhor? Né? Então, a vida adulta é aquele momento em que, na adolescência, né, ou então alinhado até mesmo na infância, às vezes a gente tem a ideia de quê? Que com 25 anos a gente vai estar casado com o primeiro filho. Só que com 25 anos a gente está saindo da faculdade. E olhe lá, às vezes a gente sai até depois disso, né? Ou entra com isso, com 25 anos. Então a gente vai vendo o que é a realidade mesmo. Então tem os nossos sonhos, né? De que quando eu estava com 25 anos eu vou estar formada, casada com meu primeiro filho. E a realidade é que com 25 ou eu estou saindo ou às vezes eu estou entrando na faculdade. Mas que eu tenho já algumas responsabilidades. Algumas responsabilidades de um diploma na mão, de pessoas do que eu vou fazer com ele. E se eu errar, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. As pessoas irão ter pena de mim quando eu errar. E essas aflições, elas acontecem, né? Elas acontecem o tempo todo e isso é, mais uma vez, a condição humana. E aí, quando isso acontecer, nós precisamos pensar, né? O que nós iremos fazer com isso, Senhor? A vida adulta também é um momento em que a gente precisa começar a gente começa a pensar mesmo nas relações mais pessoais, do tipo, para alguns, será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Né? Algumas mulheres ficam mais ansiosas mesmo, porque eu tô com 30 anos, tô sem perspectiva de nada, né? Tô indo aí, tô rezando, tô fazendo a minha, mas não tá batendo nada na porta, né? O que eu vou fazer com 30 anos e ser expectativa zero? Mas acontece, né? Mas a gente também precisa lembrar que alguém nos disse que nós precisamos, determinada idade, casar e ter os nossos filhos, né? E do mesmo forma, algumas outras pessoas se sentem chamadas a um outro estilo de vida que a maioria das nossas famílias não nos falam sobre, né? Então, se na nossa família, quando a gente aparece com um namorado, com uma namorada, as pessoas, olha, tá namorando, tá namorando há 4 anos, vão casar quando? Esse tipo de coisa. Muitas famílias não trabalham a ideia do tipo do seu filho, por exemplo, escolher uma vida consagrada, né? Por exemplo, a Bruna, que nós temos pessoas que já vivem na casa, na comunidade de vida, e que são muito novas e que já discerniram isso. Ou então famílias que não trabalham com a ideia dos seus filhos quererem ser padres, ou das suas filhas quererem ser freiras, ou simplesmente celibatas, né? Então como muita coisa na história da vida da gente não é trabalhada. E aquelas coisas que não são trabalhadas, e aí em paralelo as coisas que não foram trabalhadas, mas nós que conhecemos um Deus, que temos uma vida próxima com Deus, Deus vai nos revelando coisas que as nossas relações não falaram, que a nossa família não falou, e que quem nos fala é Deus. Né? E aí às vezes assusta, mas não deveria,
né? Porque, mais uma vez, Deus sempre nos conhece, Deus sempre nos conheceu. E se as nossas famílias, as nossas relações, os nossos sonhos não nos revelaram isso, tem um Deus que nos conhece muito mais que isso e que nos revela. Então, na vida adulta é esse momento em que a gente precisa começar a pensar num futuro. E aí, eu entrando, acho que até mais para a idade mesmo da galera dos 29, 30, 31, se tiver alguém no grupo com isso, né? É mais essa questão mesmo. Eu tô com 29, tô juntando dinheiro agora que eu tô comprando um carro, e as condições, como é que eu vou comprar uma casa. E se a gente for pensar em todas essas coisas, que elas são listas, e entendo que eu não tô querendo dizer que nós não devemos nos preocupar, nós devemos nos preocupar, mas mais do que nos preocupar, nós devemos fazer coisas que nos façam chegar mais próximo da falta de preocupação. Então eu posso estar morto de preocupado no que eu vou fazer amanhã, mas eu preciso pensar, eu estou fazendo alguma coisa para essa preocupação acabar? Né? Então, assim, se existe dentro do meu coração alguma coisa que eu fico, mas será que é para eu casar? Eu acho tão bonito esse estilo de vida que as pessoas da comunidade Vida da Obra Lume escolheram, que às vezes quando eu fecho meus olhos eu tendo a me ver lá dentro. Pronto. Isso deve gerar uma angústia? Ela pode gerar. Entenda que você é um ser humano. Mas o que tu vai fazer com essa tua angústia? Isso é mais importante, né? Aonde tu vai colocá-la? Tu vai sempre viver, tu vai estar sempre idealizando, pensando sobre isso? Ou tu vai dizer, e agora, Senhor? O que é que eu vou fazer? Me ensina como é que eu vou fazer tudo isso. Então, a vida adulta é esse momento que parece, mais uma vez, que a gente só tem o hoje para decidir, né? E, na verdade, não é assim. Nós não temos o hoje para decidir, nós temos o hoje para viver. E de preferência que nós possamos viver em Deus. Então, nós podemos decidir, nós podemos voltar à nossa decisão. Nós podemos errar, nós podemos voltar. Mas dentro desse ir e vinda, dessa condição que é humana, quanto mais próximo tiver de Deus, mais firme eu vou estar. Inclusive quando eu errar. Né? De perceber que aquele erro foi bom para algum momento da minha vida. E aí, sobre isso tudo que vinha sendo falado, né? Sobre as questões que nós ainda estamos muito presos, talvez da nossa infância, coisas que nós estamos presos ainda, de dores do passado, né? Às vezes, muitos de nós são super claros com o passado, mas somos presos com o futuro. Imagine você ser preso com coisa que você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Mas existe isso de nós, né? E aí, uma passagem, né, que eu buscava eu acho que para finalizar a formação, para a gente pensar sobre tudo isso, né? Assim, que histórias na tua vida, na tua infância, tu lembra? E quais delas de certa forma, te levaram a ser quem tu é hoje? Como é que tu viveu a tua adolescência, as tuas escolhas? E aí você ser bem sensível para você perceber que coisas que te falaram e que tu vivia de forma muito clara no teu passado pode estar, de certa forma, te ajudando a ser quem tu é. A gente não vai pensar no ser humano que se quebra, no ser humano que viveu a infância, a adolescência e agora acabou. A gente vai viver uma pessoa totalmente integrada, de histórias, de quebra-cabeças, de cada peças que são importantes. Mas nunca pensar que somos determinados o suficiente para sempre, né? E aí tem uma passagem que eu acho que traz muita esperança, pelo menos pro meu coração, que eu rezava, trazer muita esperança, né? E a certeza de que o que eu vivi de marcas de amor e desamor na minha vida, hoje eu consigo enxergá-las isso de uma forma muito mais leve, as faltas de desamor, e com mais alegria ainda, porque Deus venceu no amor, na minha adolescência também, e que de certa forma eu trago determinada expressão de adolescência para a vida adulta. Quando eu começo a pensar todas essas coisas, eu lembro o que é que eu vou fazer com elas e sempre coloco a palavra no final, Senhor. E aí tem uma passagem que traz uma profunda esperança, pelo menos para o meu coração, e eu espero que para o coração nosso, né, que sempre buscamos viver da melhor forma possível e, enfim, temos as coisas mais íntimas e mais aperreantes dentro do nosso coração e só nós conhecemos. Em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas.
Então, isso aqui é para, de certa forma, para quem está muito preso ainda a dores, a desejos, a como eu queria viver minha infância de novo e tudo mais. O que Deus quer é que você esteja em Cristo, para que você viva de forma sadia, clara, perfeita. Eu não digo fácil, mas perfeita, e perfeita porque está em Cristo. As coisas do passado já se foram. O que precisou ficar, que fiquem. Mas nós não podemos esquecer que surgirão novas coisas. Novas coisas de alguém que foi formado por Deus, de novas coisas que Deus nos fez ter uma vida, para que cada pedacinho do que a gente viveu fosse importante, mas que não fosse determinado. Então, mais uma vez, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E hoje é o convite, sem sombra de dúvida, para o Grupo de Aprofundamento de João Pessoa, é que vocês sejam nova criação, e não presos ao passado, e nem presos com o futuro que vocês não sabem o que vai acontecer. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. E que nós possamos dar um grande louvor na certeza de que Deus nos conhece, que Deus sabe a nossa história, que Deus não há de nos fazer permitir ficar determinados com coisas do passado, para que não nos impeça de louvar a Deus pelas novas coisas que surgirão. Então, que nós sejamos sensíveis e alegres em dizer: Senhor, muito obrigado pelas novas coisas que surgirão e que eu ainda não conheço, mas por estar em Cristo, eu confio em todas elas. Pois um beijo bem grande e tchau! Ai, calma.